Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Bruno, Cleison, Gabriela, Kathleen, Loiane, Marcelo, Marcos, Eduardo, Maria Eduarda, Renildo. Boa noite. Boa noite. Aí, tudo bom? Opa, firme. E você, como é que vai? Bom, gurizada. Curtindo o frio? Opa, bom, né, Brunão? Tem que tá bom, né? Esse friozinho. Tem que parar, né? Fazer o quê? Nossa. Já separando os pinhão ali pra jogar na chapa depois da aula. Tchau, obrigado, campeão. Daí, professor, tá em Minas ou tá no Paraná? Estou em Minas. Tá frio aqui. Ah, é? Só no pão de queijo, hein? Nada, eu tô com um probleminha de saúde que eu vou ter que fazer uma dieta. Não me diga o que houve. Ah, eu tive um problema passado, não sei se vocês lembram eu tive uma infecção intestinal e aí com isso, assim, meu organismo, sei lá, meio que desajustou, eu tive que fazer uma outra restrição alimentar. E aí, assim, finalmente, aí descobri que eu tinha uma outra coisa para resolver que eu não sabia. Nossa, que dó, Quando, né? Uma quando, coisa foi puxando a outra, então. quando faz no exame deu que eu tô com o pâncreas um pouco sobrecarregado e se eu não fizer nenhuma dieta para poupar ele, eu posso ter diabetes mais tarde, né? Esse Então, negócio é perigoso, né? Não dá pra facilitar, professor. Tá certo, tem que fazer regime e se cuidar mesmo. então aí eu fui na médica e tem que olhar com um colega para me saber direito o que eu posso ou não comer, né? Pessoal, vamos então, para não atrasar vocês e proteger do frio, né? A gente vai falar um pouquinho da comercialização de produtos do agronegócio, né? Deixa eu ver quem está entrando. Rodrigo. Então, assim, apresentando um pouquinho essa continuação da disciplina, eles focam a questão da comercialização, é, ela seria entendida pelo senso comum como a venda de um produto específico. Esse era um conceito um pouco mais simplificado e mais simples que se tinha, né? E ele não se aplicava a toda a cadeia produtiva, porque muitas vezes você precisava de um produto para continuar a produção. Então, explicando melhor, o, você não era produtor para consumidor final, e sim para outra empresa. E, e essa outra empresa precisava de várias outras pessoas como você que produzisse esse tipo de produto, né? E muitas vezes havia nessa questão um contrato ou algumas questões que iam mais que um processo de venda. Então, o conceito deve ser entendido de modo a incorporar transmissão de produto pelos vários estágios do processo produtivo, né? Professor, Oi. esse modelo de venda é semelhante com o que é feito nas cooperativas? Então, também, acho que está dando eco, depende
da commodity também, né? Como eu falei com vocês, o produtor de laranja de São Paulo, eles têm um contrato específico de fornecimento para empresas como a Nova América, que é a dona da Açúcar União, ou umas outras. E esse contrato obriga que ela seja fiel depositária do assim, em termos mais simples, ela deve cumprir com a quantidade que foi estabelecida de produto. E, e há implicações até possibilidade de ser preso a pessoa por descumprir Eu ia falar de o novo, tratado. Marcos. Não, pô, é que, tipo assim, sabe lá do Vale do Ribeira, em São Paulo, onde minha família tá agora, é Aham. muito forte o cultivo de banana, no caso. E no caso, lá tem umas cooperativas que compram de pequenos agricultores e, e a cooperativa ela distribui para o restante do país. Aí teve até recentemente, há uns anos atrás, teve uma pressão dessas cooperativas, porque acho que o Brasil começou a importar banana do Equador. Não sei se você lembra ou sabe desse episódio. Aí teve uma pressão assim das cooperativas tal para proteger o pequeno agricultor que vendia as bananas para eles, entendeu? Aí que eu pensei, esse lance de cooperativa comprar assim, vai ser E- e- semelhante. então, pode ter essa questão com cooperativa, sim. A cooperativa normalmente faz um outro tipo de contrato de fornecimento. Tem vezes, dependendo do modelo, pode ter uma associação que representa os agricultores, aí o acordo é direto com a associação, e depende, vamos supor, se é avicultura. A avicultura, ela depende esqueci o termo do galpão. Vamos pôr que é o galpão. Ele é do produtor rural. A água e energia é por conta do produtor rural, mas os pintinhos, a ração é por conta da cooperativa. Normalmente é assim, que é um processo que a gente fala de integração, né? E nesse, ele tem toda essas condições e só pode ofertar para uma empresa só ou para uma cooperativa, que é que ela tem um contrato. O problema é que ele fica refém de tudo que a cooperativa, estou falando cooperativa, mas pode ser empresa, né? De tudo do valor estipulado pelo pagamento, de várias questões relacionadas com essa cooperativa. Então, com isso, ela torna parece um mercado para esse produtor como se fosse um monopólio, né? Ela só teria um canal de fornecimento, e quando isso é quebrado por algum motivo, se esse produtor é descredenciado, então ele fica assim, com a dificuldade de fornecer o material, né? Porque até então ele não sabe onde que adquire ou como vai adquirir os filhotes, para quem que ele vai poder vender, porque ele já tem um contrato de muito tempo com essa empresa, né? Ou essa cooperativa. Acho que Então, por isso que. Ah, pode falar, pode falar. não vou falar. Não, acho que essa é uma reflexão, acho que é por isso que muito agricultor acaba preferindo ir para os grandes centros urbanos, nos mercadões, assim, vender os seus produtos, né? E acaba que as cooperativas têm um poder de barganha muito grande no valor que eles compram dos agricultores, né?
Assim, Não, quando é a como foi? cooperativa, quando os agricultores são cooperados, e essa cooperativa seria para alavancar eles, aí é um outro perfil, né? Mas quando é uma cooperativa que tem esses agricultores como simples fornecedores, aí que normalmente esse modelo, né? Sem problema, Mariana. Entendi, valeu, prof. Nada. Então, aqui estava brincando que vender e comprar não é tarefa trivial, né? Como a gente estava conversando um pouco com o Rodrigo. E até há um pouco tempo atrás, né, a legislação, né, deveria ser, necessitava de algumas melhorias, né? E algumas áreas até a gente tinha uma legislação mais desenvolvida, mas faltava, não, falta ainda pessoas para atuar, vamos supor, no ramo da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, vamos supor, eu tenho um açougue. Eu não sei se é em todo o país ou se é só em alguns estados. Eu acredito que é em todo o país. Se o açougue produz, vamos pegar produtos como linguiça, que são processados pela empresa, ele tem que ter um veterinário que afere a qualidade, como é nas farmácias que tem a obrigação de ter o farmacêutico, né? Então, o açougue tem essa obrigação de ter o veterinário. Então, assim, há uma necessidade ainda da gente ter essa legislação, essa vigilância, né, atuando de uma maneira mais forte, não prejudicando o produtor ou o pequeno empresário, mas evitando, né, que pessoas adoeçam, como foi o caso meu do ano passado, ou morram por alguma contaminação alimentar, né? Fala ainda que a questão da competitividade global de uma empresa depende profundamente de suas eficiências na comercialização de insumos e produtos. Essa questão da competitividade global, ainda a gente tem o problema dos subsídios que a gente vê que muitos países adotam. Aí essa competição não acaba sendo da mesma forma, né? A gente tem um peso diferente quando o país dá algum incentivo. E muitos que a gente acha que não tem, como os Estados Unidos, ele internamente ele atua muito, né, nessa parte de ajudar o seu agricultor. Mas em alguns momentos, dependendo do lobby que a agricultura faz, né, pode beneficiar uma cultura em detrimento de outra, né? E ainda quanto mais apropriado for a coordenação entre os componentes do sistema, aqui a gente está falando da coordenação dessa cadeia dos produtores, intermediados por mecanismos de comercialização, menores serão os custos de cada um deles e mais rápida será a adaptação às modificações ambientais. Então, aqui ele prega uma importância dessa interação positiva por meio até dos contratos, mas que não houvesse essa possível esse modelo que o maior está ganhando e o menor não. O que a gente chama na teoria dos jogos, né? Que um está ganhando, o outro está perdendo. Não é um jogo que os dois estão ganhando. Aqui seria o ideal que os dois estivessem ganhando. Um exemplo que eu dei para vocês uma vez, não sei se foi para vocês, agora eu esqueci. Aqui na minha região tem uma empresa que é ligada à questão da avicultura,
e não lembro se foi uns 5 anos atrás ou mais, houve um comentário que ela ia transferir a parte da avicultura para outro estado. E com isso, assim, a cidade que... Uma das cidades... A cidade que foi fundada a empresa, ela praticamente ia acabar, assim, com a fonte de trabalho da população, né? A cidade cresceu em decorrência dessa empresa, e essa empresa queria sair do local, né? Então, a gente demonstra a minha falta de comprometimento com o local, porque ela estava indo, acho que, para o Mato Grosso, ela tem uma unidade lá, e lá o custo de produção é muito menor do que aqui em Minas, né? Então, a gente ainda tem esse descompromisso com a cidade, né? Mesmo com o Estado, as empresas no Brasil, a gente vê um comportamento diferente que em países já desenvolvidos, né? Aqui a eficiência é defendida, né, por esse modelo de coordenação, que esses atores participem desse sistema de forma colaborativa, né, e com finalidade de reduzir os custos de elaboração e negociação de contratos. Aqui, pessoal, quando a gente está trabalhando com os atores já conhecidos, e aí você não vai ter a necessidade de ficar colocando cláusulas extras de multa que torne o contrato mais oneroso. Então, assim, o conhecimento desses atores ajuda a gente a estruturar de uma maneira a criar confiança, a criar parcerias, né? Então, isso seria a questão da elaboração e negociação de contratos, na questão de mensuração e fiscalização da informação. Se você sabe que você tem uma boa parceria, você confia na informação que é repassada, né? Apesar de você estar monitorando, controlando esse desempenho. E fala que essa questão de reduzir esses custos de elaboração, mensuração, monitoramento e organização são custos de transação, que é o termo, ou estruturas de governanças. Então, os agentes fazem o uso desse mecanismo de comercialização apropriado para efetuar uma determinada transação. Há ainda algumas questões das particularidades, né? Os produtos agroindustriais diferem muito uns dos outros. Boa noite, Lucas. Cada um tem uma especificidade, né? Grandes partes são produtos alimentares, mas há borracha, tecido, a própria madeira, né? Uns são perecíveis, os perecíveis têm a capacidade de estragar rapidamente, né? Alguns podem ser estocados, como café, soja, milho, sorgo. Outros utilizam um processamento bem complexo, como o papel, né? Ou mesmo o couro, né? Boa noite, Mariana. E alguns necessitam de acondicionamento, né? De resfriamento. Então, a gente tem esses produtos como as frutas em si, né? Mamão, morango, banana. Isso que o Rodrigo falou, para os produtores venderem direto para os CEASAs da vida, né? Dentro dos CEASAs costumam ter empresas que pertencentes ao supermercado que fazem uma compra de maior quantidade. E essas empresas podem ter até uma estrutura de um
de uma câmara fria ou de várias para armazenar alguns desses produtos. Pessoal, eu fui uma vez em um Ceasa em Minas, que ele é do lado de Belo Horizonte, que é a capital, e na época o Carrefour ele tinha um frigorífico chamado, um frigorífico não, desculpa, uma empresa que chamava Champion. Ela ficava dentro do Ceasa e a gente pôde entrar em uma câmara fria que era só banana. Era mais ou menos como aquela sala de aula que a gente tinha ano passado, o tamanho ou até maior. Então, algumas particularidades, né, com o aspecto da demanda. Então, a caracterização dos produtos. Os produtos agroindustriais são essencialmente bens de primeira necessidade. Quando a gente está falando de um produto sem estar se referindo a alguma características específicas desse mercado gourmetizado, mas ele é de baixo valor unitário, né? Então, a gente está aqui ainda não incluindo essa questão desse outro tipo de mercado nessa primeira caracterização. Uma variação dos preços dos produtos não afetam intensamente sua quantidade consumida, né? Então, a gente tem visto na pandemia, né, que tem aumentado muito o preço do arroz, mas o consumo, se a gente for olhar a quantidade dele consumida, não variou muito. Pode ter variado a questão do tipo do arroz, né, ser comprado. Então, como a quantidade demandada pelos produtos não varia significativamente em relação ao preço, estes preços variam consideravelmente diante a pequenas variações da quantidade ofertada, né? Então, isso vocês devem ter visto um pouco na economia, né, que é a relação de oferta e demanda. Ainda uma parcela considerável da população brasileira não tem acesso à renda suficiente para aquisição mínima de alimentos. Uma elevação de preços pode retirar esse consumidor no mercado e, com isso, reduzir a quantidade consumida. Essa situação tinha, do começo dos anos 2000, ela tinha melhorado, mas depois ela piorou também o número de pessoas que estão abaixo da linha da miséria, né? Ele voltou a ser grande. E essa questão do número de pessoas abaixo da linha da miséria tem a ver com aqueles tratados que a gente já estava até comentando na aula passada. Não o do protocolo de Kyoto, mas outros que têm relação com ele também pregavam essas relações, né, de diminuição da miséria nos países, né? E o Brasil, pessoal, ele tem um grande número de desperdício de alimento, né? Então, acha que não poderia acontecer isso. Daquela vez que eu falei com vocês que eu fui nesse Ceasa, eles faziam antes uma sopa com restos de alimentos que ainda poderia ser consumidos da feira, né? E era enlatado a sopa. Só que no estado teve uma questão da legislação de mudança sanitária que acabou proibindo que eles fizessem esse sopão para doar. Então, ainda a gente tem essas questões, né, que limitam até algumas ações importantes, né, que vão atuar no combate à miséria, né, mas por alguns motivos a gente vê que não continuam, né. Então, só lembrando para vocês, né, de azulzinho a curva da demanda. Então, é que a população, os consumidores
adquirem ou desejam, e a outra seria a curva da oferta, que está em vermelho. A curva da oferta ela está crescente, né? Então, quanto mais cresce o preço, maior é a quantidade normalmente desejada a ser ofertada, né? E o preço contrário, a demanda ao contrário, né? Quanto maior o preço, vai ser menor a quantidade adquirida pelo bem. Quando se trata de produtos comuns, é, é, do mercado que a gente tem, né? Há alguns que têm essa questão de demanda inelástica, demanda elástica, é, alguns produtos como a gente pega o sal, mesmo se o preço aumentar, a quantidade dele varia muito pouco. Alguns tem produtos que a nossa necessidade por eles é grande e meio que constante, então independe um pouco do valor. E tem outros que são elásticos, que são mais sensíveis a essa, principalmente os que têm substituto, né? Então, vamos supor, se a gente pega um café da manhã, vamos supor que o meu café da manhã é café preto e pão francês. E eu coloco, eu posso comer o pão puro, eu posso comer o pão com margarina, manteiga, e qualquer outro tipo de produto. Então, tem uma variedade de itens que eu posso colocar nesse pão. É, e quando um fica relativamente mais caro, a gente pode tentar substituir. Desses que eu falei, acaba não sendo um exemplo muito bom, porque a maioria é feita à base de leite, que eu estava falando, né? Então, se o preço do leite aumenta muito, né? A margarina, a manteiga, o, pode ser que o presunto diminua, né? Mas ele não tem essa relação tão próxima dos laticínios. A caracterização ainda dos produtos, tanto em relação... aqui só focando na questão da demanda, né? Tanto em relação ao preço, quanto em relação ao tempo, o consumo de produtos agroindustriais é relativamente estável. Há exceções em épocas festivas, como Carnaval, Páscoa e Natal. Nos Estados Unidos, a gente vê que o Dia de Ações de Graças é o que tem o grande boom, né, o grande diferencial. O consumidor de produtos, ele exige regularidade de volume e também a questão da qualidade. Por isso que é importante a gente conseguir manter essa qualidade. Mas muitas vezes, como o Brasil é um país grande, dependendo do estado, do produto que chega, pode ter algumas diferenças. A mexerica ou a tangerina, não sei como é que vocês falam, a pocã, aqui eu consigo encontrar umas grandes, maiores do que a que eu via em Guarapuava. Eu não conheço em todos os locais do Paraná, né? Como que é o tamanho da pocã. Falei, só posso falar o que eu vi em Guarapuava, né? E das que eu vi, as que chegam aqui na região que eu nasci são maiores, são diferentes. Então, a gente tem alguma questão assim de qualidade. Vamos supor, a maçã ela se adapta melhor ao clima frio. Então, no Paraná e no Sul vão receber, né, qualidades um pouco melhor, mas apesar de que algumas frutas chegam no país todo, né? Aí ainda, tirando a exceção que São Paulo, capital, né, ele realmente ainda é o mercado que recebe os melhores produtos, né, em termos de qualidade. Então, a qualidade refere-se a aspectos objetivos, como segurança dos alimentos, segurança de poder consumir o alimento sem estar estragado, ou que
foi colocado um produto que eu não posso alimentar. Então, vamos pegar assim o, vamos supor que o boi não, a vaca tomou uma vacina. A, a vacina aplicada ao animal tem um número de dias a ser esperado para você possa tirar o leite e esse leite ser consumido ou ser transformado em queijo, né? Ou em outro produto. Eu lembro que teve até um professor que brincava assim: ah, quando você vê um queijo parecendo um cogumelo meio estourado, aí esse queijo a vaca tomou algum antibiótico há pouco tempo, então eu não podia tirar esse leite. Eu, na verdade, nunca cheguei a ver algo, nem sei se é a brincadeira dele, mas esse limite muitas vezes não é respeitado. E questões subjetivas como a questão do sabor e do prazer. Regiões como o Brasil é um país enorme, a gente tem alguns locais que não eram tradicionais, não era específico, mas a gente conseguiu, através de pesquisa científica, colocar variáveis em alguns locais que não era tão esperado. Então, assim, no Nordeste a gente tem uva de qualidade, não uva de mesa, não para vinho, que lá não conseguiria chegar o frio necessário, né, para conseguir essa produção. E a gente tem visto essas questões, né, de alguns locais que não eram típicos conseguirem é, ter esse diferencial. A minha região mesmo, pessoal, não é a região tradicional de café, porque é uma área muito montanhosa. Então, você pega, assim, uma montanha bem grandinha, você pegar plantar um café lá, a colheita vai ser mais complicado, vai ser mais difícil do que um local mais plano. E, e foi intensificado orientações e outras práticas agrícolas, né, que conseguiu melhorar o padrão do café. Eu tenho um colega que o café dos pais deles ganhou prêmio internacional com ótima qualidade, mas também é um produto, eles falaram que receberam, acho que foi para a Itália o café deles, e voltou torrado de lá, moído. Aí eles falam assim, dependendo da máquina que torra, que faz a moagem, você vê a diferença do café. Eles brincam assim, nem sabia que o café deles era tão bom, até experimentar esse café processado lá fora. Então, assim, alguns itens do agronegócio, a gente tem essa variação também, né? Não é só colher o produto, mas também secar, armazenar. Então, o café, o dele estava num padrão ótimo de secagem, de armazenamento, mas a, esse processo vamos supor, se eles fossem já vender o café torrado, já moído, ou só o em grãos não teria problema, mas o moído, ele não sairia na mesma qualidade que uma máquina industrial consegue fazer, né? E dependendo da máquina, consegue extrair os melhores aromas do produto, né? Pessoal, o cacau também ganhou isso. No Brasil, com a vassoura de bruxa, o cacau teve uma despencada grande, mas algumas regiões, mesmo na Bahia e no norte do país, estão conseguindo produzir cacau com alguns valores agregados, com alguns sabores diferentes que viram mesma coisa do café gourmet, né? Também a gente tem no cacau. Tendências internacionalizações, essa palavra é difícil de falar. O mercado tem tido muitos efeitos
relevantes ao sistema agroindustrial. Isso a gente está falando da década do final dos anos 90, né, para cá. Até mesmo aproximações, né, que a gente teve, a relação também Antes não era tão comum você experimentar uma comida de outro país, mesmo com as adaptações, né? Hoje já é muito comum. E isso tudo acabou, assim, tendo um efeito sobre o nosso consumo. Então, o maior intercâmbio comercial não se limita à intensificação do fluxo de bens e serviços entre os países, né? Antes de uma mercadoria deixar um país com destino a outro, há um fluxo de informações que permitem a conexão entre ofertas e consumidor. Então, há a questão das análises, né, das amostras que são retiradas. Isso é feito normalmente antes de sair, né, dos portos e também quando chegam lá. Acontece de cargas serem devolvidas. Pessoal, eu lembro de uma vez que teve frango do Brasil devolvido. Não lembro se era para a China. Era no começo do Plano Real e chegou. Tinha uns que era só meio que selado por cima, colocado a embalagem. Então você conseguia ver que tinha uma embalagem por baixo. E alguns nem tiravam a embalagem, né? Só colocava direto o selo. Que eles ainda, mesmo indo e voltando, eles ainda estavam próprios para serem consumidos e foi permitido esse comércio. Então, chegou a um valor, na minha região, de acho que R$ 1 ficou se era o quilo, se era o frango inteiro, porque ou era vender ou era perder tudo, né? Que eles tinham perdido por não atenderem às exigências deles. Eu não sei se era alguma coisa islâmica também, eu não lembro, pessoal, desculpa mesmo, mas foi bem... o que chamou a atenção da gente foi bem essa questão de ter duas embalagens, depois você acabava até vendo a original com algumas palavras não em português, né? Então, cada mercado tem algumas questões de peculiaridades, né, de consumo. Você pega o Brasil, a nossa principal refeição é o almoço, alguns outros países a principal refeição é o jantar, né? A gente viu depois também, ultimamente, que houve essa junção do almoço com o café da manhã, dando aquele brunch, que é uma mistura, né, que alguns países têm utilizado, até o Brasil, mais para festas como casamento, ou outro tipo de confraternização, né? Então, aí também houve essa questão, né, de contatos com outros produtos. No passado recente, as famílias das frutas berry era só conhecida da gente pela televisão, não era algo que vinha para o Brasil. E hoje a gente já tem algumas até produzidas aqui no país. Aí no custo é caro. Minha irmã falou que viu, por agora aqui na cidade, acho que da Blueberry, né? Que é também conhecido como Mertiro, acho que estava R$ 19 a caixinha, que deve ter o quê? Umas 150 gramas, se for. Então, houve essa questão, né, de produtos. Acho que o Renildo, alguém falou do pão de queijo, né? Tem uma empresa aí de Minas que produz pão de queijo que conseguiu levar para Estados Unidos e outros países o pão de queijo. Então, assim, com foco em brasileiros que moram lá, mas aí acaba
incentivando também o consumo. Então, a gente vê essa questão, né? Aquela paleta mexicana, aquele picolé que é dois sabores e tem um de fruta. Antes estava só no México, hoje você vê em muitos países e há as adaptações. No México diz que a parte do recheio cremoso de dentro, ele leva pimenta. Então, você tem o doce, o refrescante do picolé, ou do sorvete em palito, como algumas pessoas falam, né? Mas tem o picante que eles gostam tanto, né? E fala que esses grandes consumidores internacionais acabam tendo influência, né, e ditando essas tendências globais. Os padrões de consumo ditados pela sociedade americana são a principal referência do fluxo internacional de mercadorias. A gente vê grande relação, né? Ainda os Estados Unidos preocupação com consumidores na redução de alimentos ricos em gordura saturada. O McDonald's já foi processado por pessoas que engordaram, que consumiam o produto diariamente. Se pensar uma pessoa que está lá trabalhando, independente de ser imigrante ou não, com valor, com salário baixo, né? E o McDonald's custando $1. Então, é um alimento para ele acessível e barato. E com isso, algumas pessoas trocam o seu almoço, as refeições por esse tipo de fast food, né? E acho que foram alguns casos que entraram em processo, mas eu acho que só um que que ganhou a causa. E foi meio como ganho para chamar atenção para aquele risco. Então, ele ganhou a causa por consumir muito e por ter ficado obeso e ter tido doença coronária, alguma coisa assim. Não lembro muito bem da história, que já tem, acho que já tem 20 anos essa história. Como aconteceu o cigarro, né, foi processado a indústria, então vários ramos acontecem isso, que a gente vê esses casos nos Estados Unidos, né? Aqui é o pão de queijo que eu falei para vocês, né? Dessa marca Forno de Minas. Então, ele está sendo vendido em 178 lojas de uma rede, né? Então, assim, é uma presença bem grande, né? Essa internacionalização que a gente está tendo dos alimentos também, né? Aqui eu vou falar de um termo que chama comércio justo, fair trade. Na verdade, é como orgânico, é um selo de qualidade, mas ele hoje é mais do que o selo, né? O selo acho que ficou só para alguns, porque o custo para se ter um selo é muito caro, né? Virou mais uma questão de respeito, né? De ter sociedades que têm preocupação com todos os produtores, então todos da cadeia ganhariam de forma benéfica. O fair trade seria esse tipo de comércio que eu respeito. Então, se eu sou dono de uma fábrica que utiliza o leite como matéria-prima, eu tenho respeito pelaquele produtor e eu pago o preço justo para ele. O justo aqui é que remunera todo o esforço que ele teve em produzir o leite. Então, pode ser que os produtores de outra empresa estão recebendo R$ 2 pelo litro, mas se o esforço para ele produzir, para ter aquele vale, sei lá, 3,50, seria justo ele receber 3,50.
Então, é mais do que uma ação comercial, ele vai para a linha de uma filosofia. Tem também as questões relacionadas com a oferta, né? A natureza biológica dos produtos agrícolas, as condições climáticas, né? A gente está tendo esse ano, né, questão de geada, então acaba dificultando a produção. O Paraná está sofrendo também com a questão da chuva, né, que tem quase 3 anos que o volume de chuva diminuiu, né? E também a questão da maturação do investimento. Vamos supor que eu tenho uma fazenda e planto eucaliptos. Eucalipto, eu só consigo ter a primeira retirada depois de 7 anos. Então, até 7 anos, eu não tenho renda nenhuma com eucalipto. Então, a gente tem algumas áreas que têm essa variação, essa especificidade de demorar você fazer o investimento e ter um número de anos para você conseguir o retorno. E algumas variáveis, algumas plantas, alguns cultivos, acho que até o café entra um neles, eles oscilam, né? Um ano de produção melhor e o outro de menor, eles têm algumas oscilações de altos e baixos. Ele dá o exemplo aqui da irrigação. A irrigação no Brasil ele foi muito importante, principalmente para a produção em locais que não era cultivado. Mas também a irrigação ela consegue, né, amenizar, né, essas questões climáticas. Hoje, pessoal, a gente tem também a questão daquelas fazendas urbanas, né? Então, eles pegam galpões que eram utilizados por indústria ou por qualquer outro tipo de empresa, e acabam fazendo aquelas fazendas verticais de hortaliças, seja por meio de vegetais hidropônicos ou por outro tipo de vegetais que são andares, né, são mais no Brasil hortaliças sendo cultivadas nesses ambientes. Então, a questão relacionada à natureza biológica ainda apresenta dois elementos, condições climáticas, como a gente falou, né, período de maturação. Então, os investimentos acontecem em período específico. A maturação do investimento depende da maturação biológica de seus componentes, plantas e animais. É por isso que a gente tem a questão do melhoramento genético, de todo o processo, né, de pesquisa que se teve para ter plantas que florescem antes, que dão fruto antes, porque muitas vezes você espera anos para conseguir o fruto, né, a primeira colheita de uma planta, e isso foi conseguindo se reverter com esse avanço que se tem no agronegócio, né? A questão dos cultivares, né, que são as novas variedades de planta. A família do Rodrigo está em São Paulo. São Paulo tem muito cultivar de cana-de-açúcar. São Paulo é um dos principais produtores de cana-de-açúcar e existe um número bem expressivo de novas variedades de cana-de-açúcar que se adapta ao ambiente do estado de São Paulo, né? E com questão da produção, né? E a cana-de-açúcar a gente vê também que antes a colheita a gente queimava para tirar aquela palha, né? E fazia o corte. Hoje a gente já tem planta que tira
as folhas, né, aquela parte que eu falei que é palha, e corta já o produto e coloca direto no caminhão. Então, assim, as pessoas que eram os boias-frias antes foram substituídos, né, e deixou de ser necessária a questão da queima do canavial. Sazonalidade, né? Alguns produtos têm a questão da sazonalidade, né? Como a gente falou, o café, a carne bovina, a soja, erva mate. Então, a gente tem os períodos específicos. Cada estado tem um. Esse daqui eu coloquei o período que é normalmente do Paraná. E também tem o papel e desafio da comercialização de produtos. Conciliar uma demanda relativamente estável com oferta que são flutuantes, né, e aleatórias, e são suscetíveis a essa questão, né. E também a gente tem um concorrente das frutas que são a própria indústria de suco de fruta, é, de doces. Então, assim, o alimento, muitas vezes, ele pode ser disputado por outras empresas ou por outras indústrias, até para mercado diferente, né? Como a cana-de-açúcar, né? Pode ir para o álcool. A instabilidade de oferta de insumos se traduz em instabilidade de seus preços, né? E fato que é grande prejuízo. Pessoal, essa aula era muito grande, como é a minha última, acabei falando mais, né? Durou um pouquinho mais do que seria. Pessoal, falar de novo, né? Agradecer a todos pela presença, por esses anos que a gente conviveu, né? E espero em breve estar com vocês, né? Seja na formatura, seja depois. E se vocês precisarem de mim, pode estar em contato, né? Que o mundo, né, gira muitas vezes e muitas vezes a gente encontra de novo, né? Muitas vezes não encontra todos, mas alguns é possível, né? Isso é a dinâmica, né, que acontece com muita gente, né? E queria deixar essa mensagem para vocês de, de terem, né, de manterem, né, o contato com as pessoas que vocês estudam, de estarem perto delas. Muitas vezes a gente acaba distanciando, mas é bom a gente ter esse laço, estar perto dessas pessoas que são importantes para a gente, né, e que esteve presente um momento que é muitas vezes chato, complicado, mas que no futuro vocês vão lembrar e pode até ser mesmo o contato que um pode precisar para mudar de empresa, que não está gostando, ou para convidar outro a trabalhar. Então, assim, eu aconselho vocês a cultivarem, né, esse contato, principalmente com os que são mais próximos, mas mesmo assim não quer dizer que um é próximo hoje, não vai ser depois.